Olá, eu sou a Mariana Takahashi e você está assistindo a mais um vídeo do Cicatrize. Sejam bem-vindos a essa aula, na qual será apresentada o protocolo de prevenção de lesões institucional. Nesta aula serão apresentadas as entidades clínicas que são abordadas nesse protocolo, bem como as medidas preventivas para cada uma delas. Para iniciar o nosso protocolo, nós falaremos sobre lesões por pressão. As lesões por pressão, elas são definidas pela National Pressure User Advisory Panel, que é a entidade que, junto com a europeia, direcionam todos os guidelines de medidas a serem adotadas pelas instituições, tanto preventivas como para tratamento das lesões por pressão. Em 2016, essas instituições fizeram uma revisão da terminologia úlceras por pressão e essa então foi modificada e validada no Brasil pelas sociedades SOBEND e SOBEST, sendo utilizado hoje o termo lesão por pressão. E essas lesões são então definidas como um dano localizado na pele e tecidos moles subjacentes ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente, mas não restritos a uma proeminência óssea, ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou outro artefato que possa vir a produzir pressão sobre a pele do paciente. A lesão ela pode se apresentar como pele íntegra, ou seja, sem a ruptura necessariamente desta pele, ou como uma lesão aberta e pode ser bastante dolorosa. Essas lesões elas vão ocorrer como resultado de pressão prolongada ou intensa, ou a combinação de pressão intensa e prolongada, e em combinação com a força de cisalhamento, que é uma força de torção. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento também pode ser afetada pelo microclima da pele. As lesões por pressão são consideradas como um indicador de qualidade pela Anvisa e devem ser desta forma compulsoriamente notificadas, sendo consideradas como never events, ou seja, aquelas que nunca deveriam acontecer, no entanto, não deixam de ser de notificação compulsória, as lesões por pressão estágio 3 e estágio 4. Quanto à prevalência, no Brasil ela é muito desconhecida. Existem apenas estudos isolados e o resultado desses estudos mostra uma prevalência que flutua entre 23% a 50%. Porém, são necessários estudos maiores para que seja definida a prevalência no nosso. Quanto à fisiopatologia, as lesões por pressão se desenvolvem através de pressão prolongada, mas não restritas à pressão prolongada. Então, como vocês podem ver aqui na primeira imagem, um desenho esquemático em que o osso exerce pressão sobre a pele e tecidos moles, e esses tecidos também encontram a resistência da superfície de apoio. Essas duas forças somadas causam uma deformação nos tecidos, com consequente oclusão dos capilares, deixando de haver oxigenação e perfusão, chegada de nutrientes às células dessa região, e como resultado disso, o desenvolvimento de lesões. O cisalhamento, que é a outra força que age no desenvolvimento de lesões por pressão, ela é uma força de torção. Ela acontece quando o paciente, por exemplo, escorrega na cama. Então, eu tenho o peso do corpo exercendo uma força numa direção e ele encontra a resistência da superfície de apoio fazendo a força contrária, o que leva à torção dos tecidos moles desse paciente, das camadas da pele, tecidos subjacentes, consequentemente uma distorção nos capilares que leva também à sua oclusão. Quais os fatores de risco
quais os pacientes que estão em maior risco de desenvolverem lesões por pressão. Existem riscos intrínsecos, extrínsecos e situacionais. Entre os intrínsecos, o estado geral deste paciente e, portanto, o estado clínico vai influir diretamente no desenvolvimento de lesões por pressão. A idade, no qual os extremos de idade estão em maior risco de desenvolver a lesão por pressão. A mobilidade reduzida, quanto menor a capacidade desse paciente se mover espontaneamente, sozinho no leito, maior o risco do desenvolvimento de uma lesão por pressão, porque ele vai permanecer por períodos prolongados na mesma posição e muitas vezes sobre proeminências ósseas. O déficit neurológico leva, consequentemente, a mobilidade reduzida. O estado nutricional reduzido, então um paciente que não tem tecidos de acolchoamento, ele desenvolve lesões por pressão com muito mais facilidade. O peso corporal, então os extremos de peso corporal, tanto a caquexia quanto a obesidade, vão levar a um risco aumentado de risco para lesões por pressão. A incontinência, devido ao excesso de umidade e também a irritação causada pelo contato com essas substâncias, vai levar a um rompimento mais fácil da pele, elas interferem no microclima da pele, o que leva a um risco aumentado de desenvolvimento de lesão por pressão, e o suprimento deficitário de sangue. Quanto aos fatores extrínsecos, a pressão, a umidade e o cisalhamento, que já foram comentados. Quanto aos fatores situacionais, um posicionamento inadequado em que eu sobrecarregue áreas de proeminências ósseas, e isso nós vamos ver quando falarmos de posicionamento adequado do paciente. As restrições ao movimento, porque esse paciente vai passar períodos mais numa mesma posição. Longo tempo deitado. Técnicas inadequadas de mobilização e manuseio, que vão causar não só pressão, como fricção e cisalhamento, a má higiene e o uso de sedativo. As áreas de maior risco para desenvolvimento das lesões por pressão são essas demonstradas na imagem. Então, a área occipital, a área de escápulas, cotovelos, trocânteres, região sacra, isquios e região de calcâneos, sendo as mais prevalentes a região sacra e a região de calcâneos. Lembrando que todas essas áreas nos pacientes em risco para desenvolvimento de lesões por pressão devem estar devidamente protegidas. A classificação das lesões por pressão, bem como a sua nomenclatura, também sofreram atualização. Então, anteriormente, eram classificadas com grau e usando números romanos, e agora são classificadas como estágios e utilizando números arábicos. É importante que o profissional de saúde consiga reconhecer o estadiamento da lesão por pressão para classificar adequadamente quando for fazer a notificação da ocorrência dessas lesões. Então, as lesões por pressão estágio 1 são lesões que acontecem em pele íntegra, ou seja, não existe a ruptura da pele com um eritema que não embranquece. Ou seja, a hora que eu faço a mobilização desse paciente, se eu encontro sobre uma proeminência óssea ou abaixo de um dispositivo médico uma área de eritema, se após aliviada essa pressão, esse eritema não embranquece, eu tenho aí instalada uma lesão por pressão, estágio 1. As lesões por pressão estágio 2, eu já tenho perda da pele. Portanto, na espessura parcial e não na espessura total, com exposição de derme. Então, eu tenho perda de epiderme, parte da derme, mas não envolve a derme na sua estrutura total e não envolve tecido subcutâneo. São lesões superficiais. Na lesão por pressão estágio 3, eu tenho a perda da pele em sua espessura total, ou seja, atingindo até a área de tecido subcutâneo.
Já na lesão por pressão estágio 4, essa lesão ultrapassa a área de tecido subcutâneo e atinge os tecidos moles subjacentes. Na lesão por pressão não classificável, eu tenho então perda da pele na sua espessura total, ou seja, até tecido subcutâneo, e uma perda tissular que não é visível devido à presença de tecido inviável recobrindo toda a área de lesão. Na lesão por pressão tissular profunda, eu consigo visualizar, perceber a descoloração vermelha escura da pele, ou marrom ou púrpura, que é uma coloração persistente que não regride nem embranquece com a cessação da pressão sobre aquele local. Essa coloração ela ocorre devido ao extravasamento de células hemácias e por isso nós sabemos que houve uma lesão tissular em tecidos mais profundos. Na lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, nós temos uma lesão na pele que pode seguir a mesma classificação, estadiamento das lesões por pressão, porém é uma classificação à parte para identificar que foi causada pela pressão de dispositivos médicos. Ela tem como característica sempre seguir o trajeto desse dispositivo. Na lesão por pressão em membranas mucosas, nós temos a lesão em mucosas sempre relacionada a dispositivos, pode acontecer em mucosa nasal, em mucosa oral, em geral pela tração e pressão exercida por esses dispositivos. Dermatite associada à incontinência é outro tipo de lesão cutânea que é prevista no nosso protocolo. As medidas preventivas devem ser adotadas e ela está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento também de lesões por pressão. As dermatites associadas à incontinência, elas são danos que ocorrem na pele relacionados à exposição a fezes ou urina. É uma dermatite irritativa e ela é conhecida por diversos nomes, como dermatite de fraldas, assadura, dermatite perineal. A prevalência é bem desconhecida e existem apenas alguns estudos isolados no mundo todo que demonstram uma prevalência com variação entre 5,6% a 50% e uma incidência variando entre 3,4% e 25%. As áreas de maior risco para desenvolvimento da dermatite associada à incontinência são essas demonstradas nessas imagens, e o que vocês podem perceber é que essas áreas são ampliadas além das áreas de fraldas. Então, as coxas, em especial a parte posterior das coxas, também são áreas de risco para este tipo de dermatite. As dermatites associadas à incontinência e às lesões por pressão estão muito relacionadas uma ao desenvolvimento da outra. Ambas apresentam vários fatores de risco em comum e muitas vezes geram confusão nos profissionais de qual lesão está se desenvolvendo, se DAI ou se lesão por pressão, ou qual teve início primeiro. Uma vez que a DAI esteja instalada, aumenta o risco de aparecimento de desenvolvimento de lesão por pressão. Também, quanto maior a gravidade da DAI, maior a chance de desenvolvimento de lesão por pressão nesse paciente. Lembrando que ambas, tanto a DAI quanto a lesão por pressão, elas têm uma maior frequência de ocorrência em pacientes mais graves e com maior dificuldade de mobilidade. Nas lesões por adesivo, acontece um dano é causado à pele do paciente e esse dano ele pode ser identificado pela presença de eritema, de vesículas, de erosões e até mesmo de dilaceração dessa pele, sempre relacionado à remoção de um adesivo, na qual essas características persistem por 30 minutos ou mais, mesmo após a remoção.
A prevalência também é muito desconhecida, principalmente por ser uma entidade que não tem notificação compulsória, não é entendida como um indicador de qualidade de assistência. Porém, existem 2 estudos, um em idosos e um em neonatos, no qual a prevalência em idosos foi identificada como de 15% e em neonatos foi identificada como a principal causa de lesão cutânea. Como que acontece este tipo de lesão? Esse tipo de lesão ela vai ocorrer quando a força de aderência do adesivo à pele ela é maior do que a força de aderência entre as células da pele. E aí, na remoção desse adesivo, eu tenho destacamento de células da pele, da epiderme com as células da derme, ou eu tenho o destacamento total, a separação total da camada da epiderme da derme. E com isso eu tenho o aparecimento deste tipo de lesão, que pode, com este destacamento, formar bolhas por preencher esse espaço morto por líquido, ou formar a dilaceração mesmo da pele. As lesões associadas à umidade, elas são relacionadas não somente à presença de urina e de fezes líquidas, mas de qualquer fonte de umidade em excesso que fique em contato direto com a pele. Isso pode ser transpiração, pode ser a secreção de feridas, ao extravasamento de secreção relacionado a um dispositivo médico, e ela é caracterizada pela inflamação da pele. Como que elas acontecem? O excesso de líquidos na pele leva a uma reação que é a mudança no pH, que se torna de ácido, que é o pH da nossa pele, para um pH extremamente alcalino. O pH alcalino modifica a coesão das nossas células de queratina, que formam a proteção, a barreira da nossa pele. E com isso, a pele desenvolve um processo irritativo, podendo vir a se romper. Já as lesões por fricção, elas são feridas traumáticas que acontecem principalmente nas extremidades e na população idosa. A causa dessas lesões são cisalhamento, fricção ou força bruta aplicadas diretamente sobre a pele. Em especial em idosos, acontecem na mobilização, quando eu seguro esses idosos pelas extremidades para mobilizá-los. A prevalência, ela vem variando entre 10% a 30%. E como elas ocorrem? A própria fricção, ou a fricção combinada com a força de cisalhamento, quando aplicada à pele friável, o que acontece em idosos que têm já a pele frágil, aquela pele em papel seda. Então, quando essas forças são aplicadas sobre essa pele, elas acabam levando à separação da epiderme e da derme. Como resultado disso, nós temos uma lesão. Em geral, nós temos também a formação de retalhos. Quais os fatores de risco? Os fatores de risco intrínsecos são os extremos de idade, raça, condições dermatológicas que tornam essa pele mais frágil e, portanto, mais suscetível, doenças de base, a desnutrição e a desidratação. E fatores extrínsecos são o ressecamento da pele, a exposição prolongada à umidade vai fazer com que essa pele seja mais frágil, determinadas medicações, o uso prolongado de corticosteroides, a radioterapia, a fotodermatose, a remoção de fitas, curativos e dispositivos e o uso repetitivo de adesivos. E quais são, então, as medidas preventivas que devem ser adotadas? Para as lesões por pressão,
a primeira medida a ser adotada é a identificação dos pacientes em risco. Essa identificação ela deve ser feita utilizando a escala de Braden, então cada paciente deve ser avaliado individualmente nessas características, as 6 características apresentadas, e a pontuação vai variar entre 6 e 23. E aí esse paciente deve ser classificado dentro do score como de maior ou menor risco ou fora de risco. No momento da admissão, essa identificação, a recomendação do consenso é que ela não deva ultrapassar 8 horas a partir da admissão. Bem como deve ser feita a identificação também nesse momento da presença de lesões já existentes. A identificação de risco ela deve ser feita não só no momento da admissão, mas ela deve ser refeita diariamente em todos os pacientes internados. O segundo passo é a inspeção diária da pele. Diariamente, toda a área corpórea desse paciente deve ser avaliada, em especial as áreas de proeminências ósseas, para identificação precoce do desenvolvimento de lesões por pressão. O manejo da umidade é um outro passo importante. Esse paciente deve ser mantido limpo, com a pele seca, porém hidratada. O banho, a recomendação dos consensos é que seja feito com água morna e sabonete, lembrando que quando disponível, o sabonete líquido ele é preferível ao uso de sabonetes em barra, por preservar a integridade da pele. Secar esse paciente de forma adequada é um outro passo importante, e a hidratação diária da pele após o banho faz com que essa pele seja mais resistente às agressões que ela possa vir a sofrer. A otimização da nutrição e da hidratação é um passo que requer um envolvimento da equipe multidisciplinar, ou seja, a interdisciplinaridade entre as equipes para garantir o aporte nutricional adequado é fundamental. Todos os pacientes identificados como em risco ou pacientes que vierem a desenvolver lesões, a equipe de nutrição deve ser avisada para a adequação do plano alimentar desse paciente e ajuste das suas necessidades nutricionais para evitar que essas lesões aconteçam ou para facilitar a cicatrização das lesões que já ocorreram. Minimizar a pressão, é claro, é um passo fundamental. Para isso, implica não somente o posicionamento e a mobilização correta desse paciente, mas a adoção de coberturas de espuma multicamadas com uma superfície de silicone suave. Ela é indicada pelos consensos internacionais e está também prevista no Manual de Segurança do Paciente da Anvisa. Elas devem ser adotadas sempre com preferência em regiões de calcânio e sacral. Essa é a recomendação dos consensos internacionais. Essas coberturas elas já foram devidamente padronizadas na nossa instituição e sempre que disponíveis devem ser adotadas em região sacral e calcânio para os pacientes identificados em risco para o desenvolvimento de lesões por pressão. Essa é a forma correta de posicionar, então, os pacientes, e como vocês podem ver, existe uma grande dúvida com relação à lateralização dos pacientes, qual deve ser o ângulo a ser adotado, e aqui na primeira figura vocês conseguem visualizar, então, como ele deve ser posicionado, com um apoio nas costas, e um suporte para proteção e separação de proeminências ósseas. A angulação ela deve ser a 30 graus do quadril, sendo usado como referência. Isso porque a lateralização com angulação em 30 graus, ela evita a sobrecarga de peso e, consequentemente, de pressão sobre as áreas de trocânteres.
Quando o paciente em decúbito dorsal, o ângulo de 30 graus também deve ser respeitado. Porém, em pacientes intubados ou em ventilação mecânica, essa angulação ela pode e deve ser elevada para 45 graus para evitar a ocorrência de PAV. Os calcâneos eles devem ser elevados e ficar flutuando no leito, ou seja, eles não devem estar em contato com a superfície de apoio. Para isso, devem ser utilizados coxins, travesseiros, superfícies para apoiar a região de tríceps da perna e manter esses calcâneos flutuantes. Nessa imagem, nós podemos ver a forma correta de posicionar o paciente no leito. Ou seja, sem provocar o arraste e sem segurar esse paciente pelos membros. Para isso, a utilização de um lençol móvel ela é necessária e desejável para que esse paciente seja posicionado com segurança. As medidas preventivas para as lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos também se iniciam pela identificação dos pacientes em risco. Todos os adultos em uso de dispositivos médicos devem ser considerados como pacientes em risco para o desenvolvimento deste tipo de lesão. Após então a identificação desse risco, é necessário analisar se esses dispositivos estão adequadamente posicionados e fixados. De preferência, sempre que eu conseguir prever, planejar a instalação de um dispositivo, deve haver a seleção do tamanho e posição mais adequados para que ele não exerça pressão sobre a pele desse paciente. Caso eu perceba que um dispositivo está exercendo pressão sobre a pele e pode desencadear uma lesão, a medida que deve ser adotada é proteger essa pele através do uso de coberturas redistribuidoras de pressão. Aplicam-se as coberturas multicamadas ou coberturas de poliuretano para essa finalidade entre o dispositivo e a pele do paciente, evitando que a pressão seja exercida diretamente sobre a sua pele. Nas dermatites associadas à incontinência, as medidas preventivas elas iniciam com a identificação dos pacientes em risco. Todos os pacientes incontinentes ou em uso de fraldas devem ser considerados como em risco para desenvolvimento de DAI, sendo que aqueles pacientes que apresentarem diarreia, fezes amolecidas ou líquidas são considerados como alto risco para desenvolvimento de DAI. Na sequência das medidas preventivas, a higienização é um passo muito importante. A higienização do períneo ela deve ser feita no momento do banho e sempre que o paciente apresentar a evacuação. A troca de fraldas frequente, não deixar o paciente exposto a fezes e urina, é uma medida bastante importante para a prevenção dessa entidade. Para a higienização do períneo, aconselha-se que seja usado água morna e sabonete, sempre dando preferência ao sabonete líquido quando disponível e sempre que disponível na instituição, o produto específico para a higienização do períneo, ele tem preferência no uso para essas situações. Lembrando que a higienização do períneo ela deve ser feita sempre de forma suave, sem esfregar essa região, evitando assim que seja causado um dano à pele desse paciente. Se houver resíduos de pomadas grudados na pele do períneo, essas pomadas elas não devem ser retiradas. Faz-se a higienização suave e mantém-se essa pomada se ela não sair. Se houverem fezes grudadas, ressecadas na região do períneo, o ideal é que se use um surfactante para ajudar no amolecimento dessas sujidades. Pode ser usado, por exemplo, uma clorexidina degermante diluída em água morna, aplicado sobre a região em que essa sujidade se encontra e deixar agir por alguns minutos. Isso vai facilitar a sua remoção suave. A terceira medida é proteger a pele do períneo.
e essa proteção ela deve ser feita uma vez ao dia com o creme barreira, e para pacientes com fezes amolecidas ou com diarreia, essa aplicação ela pode ser feita até 3 vezes ao dia. Pacientes com diarreia, além do creme barreira, deve ser associado o uso da película barreira semiável. Para prevenção de lesões por adesivos, é necessário a avaliação da pele para a identificação daqueles pacientes que já têm um histórico de alergia a adesivos ou que já apresentam uma fragilidade dessa pele. É necessário, como medida preventiva, proteger a pele quando necessário o uso de adesivos, e isso pode ser feito com um spray barreira semipermeável. E utilizar a técnica correta de remoção do adesivo vai evitar que essas lesões aconteçam. Então, sempre que for necessário remover esse adesivo, eu vou procurar uma área do adesivo que já esteja solta, que já tenha perdido a sua adesividade, e aí eu vou puxar esse adesivo de forma horizontal, sempre rente à pele, para ir quebrando esse adesivo ao invés de puxar. Quando o adesivo não apresentar nenhuma área de descolamento, é possível colar um outro adesivo sobre o adesivo e não sobre a pele, e a partir deste segundo adesivo, eu faço então da mesma forma, puxo no sentido horizontal, rente à pele, para vir quebrando esse adesivo e não provocar danos à pele do paciente. Nas lesões por excesso de umidade, a avaliação da pele é o início da minha identificação, e aí nesse momento eu vou procurar em especial por áreas de dobra, áreas que possam estar acumulando transpiração, por exemplo, ou áreas que estejam apresentando excesso de umidade, então uma ferida que esteja altamente exsudativa e essa seja a fonte de umidade, ou um dispositivo médico que tenha extravasamento de líquido ao redor e essa seja a fonte de umidade. Então a primeira avaliação que deve ser feita é procurando as fontes de umidade. Na sequência, eu devo limpar essas regiões e proteger essa pele. Essa proteção ela pode ser feita com cremes barreira, com o spray barreira semipermeável, ou quando o excesso de umidade for intenso, eu posso também associar essas medidas ao uso de coberturas absorventes. O terceiro passo é controlar as fontes de umidade. Então, a partir do momento que eu identifiquei qual está sendo o motivo do excesso de umidade, se não for transpiração, que é mais difícil de controlar, a não ser que eu tenha como adotar medidas de controle de temperatura do ambiente, eu vou controlar os demais fatores de excesso de umidade. Então, se uma ferida, eu vou pensar numa outra cobertura que consiga controlar esse excesso de exudato e não deixar extravasar e ficar em contato com a pele. Se um dispositivo médico, eu posso usar, por exemplo, uma espuma de poliuretano que vai absorver esse excesso de umidade e não deixar com que ele fique em contato com a pele. Nas lesões por fricção, o primeiro passo é identificar o risco para este tipo de lesão a partir dos fatores de risco. Limpar essa pele de forma adequada, sempre suavemente, sem provocar outros danos. Proteger a pele e evitar a fricção. A proteção envolve a hidratação dessa pele para que ela fique mais resistente. E evitar a fricção, evitando arrastar esse paciente, evitando segurá-lo pelas extremidades e aplicar força excessiva nesses locais para que esse tipo de lesão não aconteça.